pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos dois recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje será uma viagem no passado. A gente vai trazer para vocês uma sessão nostalgia. Quais foram os livros mais hypados ali 2000, 2010? O que a gente leu, o que a gente não leu, o que a gente gostou, o que a gente leria de novo ou não? Vamos contar para vocês neste episódio. Pela lista que a gente vai trazer aqui, pode ser que seja uma caixa de Pandora, né? Porque tem muita coisa e que pode até desbloquear memórias afetivas ou não para vocês, com base nessa lista que a gente vai trazer aqui, que são quase 30 livros. Então, pega a caneta, pega um chá, um café, alguma coisa, senta aí com a gente para poder ouvir o que é essa grande lista que a gente trouxe aqui para vocês. Bora viver essa sessão nostalgia junto com a gente. Vamos lá. O primeiro aqui, a gente fez uma linha do tempo, tá, pessoal? A gente começou com os livros ali, a partir de 2000 e a nossa lista vai até 2014. E aí, quem sabe, a gente traga uma segunda parte dos livros de 2015 para frente, até agora, pegando ali os livros e séries mais relevantes dessas épocas. Então, de 2000, não podemos começar essa lista sem falar dele, não é mesmo? Harry Potter. Maioral. Então, Di, queria saber de você, porque eu, gente, comecei a ler Harry Potter, porque a Di começou a ler primeiro do que eu, e também na escola eu lembro que tinha uma professora de português, ela chamava Cláudia. Eu acho que a Di deu aula, É a ela mesma professora, a gente é tinha a aula com mesma essa professora. professora. Exato. E a Cláudia, ela trouxe para nós o primeiro capítulo do livro para a gente fazer um trabalho, enfim, era um trabalho de leitura. E o primeiro capítulo, O Menino que Sobreviveu, o clássico capítulo, e ela lembra que ela trouxe pra gente, ela imprimiu o primeiro capítulo pra sala toda ler e tal, e ela acabou tornando vários alunos ali leitores também nessa série. E aí, Di, eu Sim. queria saber de você, como é que foi essa relação com o Harry Potter? Foi essa mesma professora, só que na minha turma ela fez diferente, porque a minha turma acho que era uma série na frente da sua, né? Não lembro se era uma série ou duas na frente Eu da acho que eram sua. 2, Di. Duas. Uhum. Ela começou a fazer leitura coletiva com o Harry Potter na minha turma. E aí, isso foi na quinta série. Então acho que eu comecei a ler primeiro que você mesmo. Ela começou a fazer uma leitura coletiva ali e tal. Cada semana ela parava uma aula e um aluno lia um capítulo. E a gente começou nesse processo, só que assim, depois de 2 capítulos eu já estava: "Meu Deus, eu quero ler o livro inteiro". Eu já era ratinha de biblioteca, virei para o meu pai: "Pai, quero Harry Potter". E aí meu pai começou a comprar os livros, e aí quando você foi ter aula da Cláudia, eu já tinha os livros, que aí você também pegou para ler. Acho que foi Sim, mais ou menos essa época aí. foi. Então, gente, no meu Obrigada, caso. professora Cláudia. Obrigado, professora Cláudia, ia falar isso, porque se não fosse ela, obviamente que a gente ia saber por outras fontes, até porque o filme A Pedra Filosofal foi adaptado logo em 2001. A gente teve o lançamento do primeiro filme. E eu lembro que na época, assim, todo mundo não estava entendendo nada o que que era, e a Cláudia já falava pra gente, ó, gente, presta atenção em Harry Potter, porque esse vai ser o grande sucesso literário dos próximos anos. E a gente assim, ah, professora, por favor, né? Porque eu acho que antes de Harry Potter, né, a gente pode até trazer um pouco dessa perspectiva de que nenhum livro ou uma série de livros tinham furado tanto a bolha quanto o Harry Potter fez, para a literatura mesmo. Porque eu acho que é uma série que ela aborda diversos temas e é uma série de fantasia também, o que era algo muito raro naquela época de bombar quanto bombou Harry Potter. Então eu acho que Harry Potter, de fato, independente do que ele representa hoje para muitas pessoas, ele de fato ele revolucionou, eu acredito que, o mundo literário como a gente conhece hoje, né. Eu acho que a partir de Harry Potter a gente teve tantas outras séries e, outros livros e autores que surgiram por conta dessa influência também que Harry Potter trouxe, tanto para a literatura quanto para o cinema. Não, total. E não só isso, mas pegou
uma geração muito grande ali de pesso a nossa geração ali dos 30 a mais, que muita gente que não era leitor começou a ler a partir de Harry Potter. Sim. A gente já percebeu isso inclusive com os nossos convidados, né, já tiveram vários convidados que Uhum. relatam algo similar ao que a gente comenta aqui, que algum professor, alguém incentivou e tal, e a partir de Harry Potter começou-se a ter de fato o hábito da leitura. A gente já tinha antes, mas eu acho que o esse momento é um momento de ruptura no estilo mesmo, porque é onde a gente se encontra ali na fantasia e ler livros de fato infanto-juvenis. Eu lembro que eu lia muita coisa da biblioteca da escola, mas assim, ou era livro juvenil, Uhum. infantil, ou já era tipo livros adultos. Eu li muito Agatha Christie, por exemplo, na adolescência. E Uhum. e aí livros infanto-juvenis eu lembro de poucos, assim, tipo, aquele O Mistério dos Cinco Os Cinco Estrelas, Estrelas, da série Vagalume, a série Vagalume, tinha um outro que era de terror, que eu lembrei outro dia, mas eu não anotei o nome. O Escaravelho do Diabo, Não, mas não era O Caso da Vagalume. Borboleta. Ah, tá, era outra série. Era outra. Mas enfim, é muito esse ponto, sabe, eu acho que foi o que você falou. Do Harry Potter pra frente, a gente passa a começar a receber, vamos dizer assim, do mercado editorial e dos autores, livros mais infanto-juvenis, mais aventureiros, que de fato te abrem mais possibilidades na leitura. E eram fantasias que tinham uma pegada mais complexa de construção de world building mesmo, de mundo, tanto de formato, de Linguagem, linguagem, de estrutura narrativa também, né, a jornada do herói, como é o caso de Harry Potter e sim, tal. E aí, gente, uma coisa interessante é que, por conta de Harry Potter, eu acredito que a gente vai começar a ter acesso a outros livros que já tinham sido lançados há muitos anos lá fora, e por conta da influência de Harry Potter, talvez a gente tenha tido aqui, adaptações como As Crônicas de Nárnia, Desventuras em Série, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis já era um sucesso antes de Harry Potter, até porque é uma história bem mais antiga, mas eu acho que ele entra também nessa mesma vibe, nesse mesmo hype pega a da época. onda. A onda também, porque Senhor dos Anéis também é uma série também muito reconhecida mundialmente, todo mundo já sabia. Os filmes são incríveis. A Di sabe, eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis. Eu Para também. mim, eu passaria o final de semana Horas e inteiro vendo horas os revendo. filmes. Eu acho, inclusive, gente, particularmente, uma opinião própria minha, tá? Eu prefiro o Senhor dos Anéis que o Harry Potter. Eu gosto muito de Harry Potter, mas eu acho que hoje, se eu Você for olhar para para! trás, hoje, se eu for olhar assim, eu falo, gente, acho que eu prefiro o Senhor dos Anéis. Mas eu amo Harry Potter também. Eu acho que se eu for pra Orlando, eu vou surtar igual e tá tudo certo. Então, Di, e é uma coisa que eu queria que a gente falasse um pouco. Você leu A Pedra Filosofal lá no comecinho, assim que o livro foi lançado, aqui no Brasil, mas como foi se despedir dessa série quando lançou As Relíquias da Morte, por exemplo? Eu lembro, gente, que eu comprei o livro na Submarino, eu gerei o boleto, fui no banco pagar, sabe? Foi uma coisa bem como os incas e os maias faziam. Mas como foi pra você, Di? Porque você leu o livro antes de assistir o filme, né? Mas eu li o seu exemplar. Eu li depois de É, você. foi. Eu não Foi tenho o último. verdade. Ah, tá. Eu achei. É Lembra? verdade, verdade. Verdade. Eu não tenho, eu só tenho 5 aqui, eu não tenho os 2 últimos, eu li os seus. Verdade. Verdade. Porque eu ganhei, eu lembro que o Enigma do Príncipe eu ganhei da chefe do meu pai, na época. Foi. E aí o último eu comprei com meu dinheiro, fui lá, paguei o boleto, fui no banco, todo o negócio, mas chegou, verdade. Foi muito bom. Sim. E, gente, era uma loucura, né? Porque tem muita gente que leu o livro em inglês porque não estava conseguindo esperar o livro chegar aqui no Brasil, pela tradução da Rocco, a tradução oficial, e estava rolando na internet e-book traduzido por fãs e tal. Só que, gente, eu não consigo ler livro traduzido por fã porque fica muito esquisito você ler um livro ali, e ainda mais naquela época que não tinha uma revisão tão legal e Não tal. tinha tanto Então, recurso tecnológico ainda, né. não tinha. Então tinha gente que lia mesmo assim, porque não aguentava esperar, mas eu e a Di fomos fortes e conseguimos esperar o lançamento oficial Sim. no Brasil pela Ru. Mas E aí respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, não foi um fim ler o último livro, porque ainda tinha todo o andar dos filmes que estavam acontecendo os lançamentos, então, meio que exato. o fim só foi depois do último filme. Uhum.
Que aí, gente, a gente pode trazer um episódio para falar de Harry Potter, porque eu e a Di tem toda uma questão aqui de experiência de cinema e tudo, mas a gente Várias vai deixar essa histórias. polêmica. Ai, A gente vai deixar gente. essa polêmica. Talvez a gente pode falar de experiências de adaptações literárias nos cinemas e a gente traz aqui vários episódios até de Crepúsculo, de Amanhecer, que foi bem emblemático para mim também. Até hoje, um dos melhores momentos que eu já vi no cinema, achei Amanhecer Parte 2. Mas aí, de um grande momento também do mercado editorial brasileiro foi a chegada do nosso querido Dan Brown com o lançamento de Anjos e Demônios, a sua Sim. primeira publicação aqui no Brasil. Onde você estava nesse momento? Cara, não lembro onde eu estava. Eu sei que eu ganhei, acho que eu comprei o livro, ou eu ganhei do meu pai, eu não sei. Eu sei que eu li esse daí. Mas não foi Uhum. logo que lançou, acho que foi uns anos depois. O meu caso também. Eu lembro que eu fui ler Anjos e Demônios, gente, talvez em 2004, por ali, 2004, 2005. Eu não lembro exatamente do ano, mas foi nessa época. E Anjos e Demônios foi um livro também que eu gostei bastante. Até hoje, Anjos e Demônios, para mim, é um dos meus livros favoritos do Dan Brown. Ele já foi adaptado para o cinema também, esse livro. E eu gosto bastante dessa história. Eu acho que é uma história que até foi engraçada, porque ano passado a gente teve como indicação ao Oscar o Conclave, o filme. E o Anjos e Demônios, ele tem toda uma história que se passa durante o conclave da escolha de um papa. Sim. As pessoas começaram a falar muito desse livro de novo. Então é interessante porque vez ou outra, quando tem esses grandes eventos assim, Os Demônios ele é sempre lembrado e eu acho que ele é um livro bem atual ainda, né, Di? Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Sim. Ao meu ver, todos os livros do Dan Brown valem a leitura e são meio que atemporais, assim, porque ele traz Uhum. muito contexto histórico, muita relíquia. O cenário que ele traz geralmente são cenários históricos, então meio que, tipo, já é uma história do passado de qualquer forma. Então ela já não tem essa questão de estar ou não desatualizada. Ela é uma aventura explorando o passado europeu, vamos dizer assim. Exatamente. Então, E assim, Anjos e Demônios, ele vai tocar em um assunto que é sempre muito polêmico e misterioso, que é o Vaticano. sim. E, gente, para quem gosta de teoria da conspiração, aquelas coisas, porque o Vaticano sabe toda a verdade do mundo, gente, esse livro é um prato cheio para isso. E eu acho muito legal, porque é tipo assim, eu vim pela fofoca. Basicamente, Os Demônios é muito sobre isso também. E E aí aí, entra gente, nesse mesmo barco o Código da Vinci, que foi lançado logo depois, né? em 2003. 2003, exatamente. O Código da Vinci foi um livro que eu também gosto muito. Eu acho que grande parte do público que foi na época ali para o Museu do Louvre, sabemos o motivo, não é É, mesmo? sim, E eu gosto bastante do filme também, eu acho o filme muito bem adaptado. Com o Tom Hanks, todos os outros filmes também do Dan Brown, que foram adaptados, Anjos e Demônios e Inferno também, é pelo Tom Hanks, eu então eu acho que gosto muito. todas, para ao meu gosto, pelo menos, todas as adaptações foram muito bem feitas. Ela traz aquela velocidade que tem dos livros do Dan Brown, porque ele faz um arco ali de um dia para uma noite, outro dia, uma noite, é uma janela pequena de dias, geralmente, o livro, e tem muito acontecimento, muito detalhe, muita coisa, e eu sinto que os filmes trazem essa mesma velocidade de muitos acontecimentos num arco temporal muito pequeno, e você consegue sentir que você está acompanhando ali o ritmo que foi a leitura do livro. E uma outra coisa que eu acho legal, a gente até falou disso aqui em algum episódio, é que a estrutura narrativa do Dan Brown, nos livros dele, são divididas em horas. Então, É, acredito que isso também dá um certo. É isso que você falou, dá esse gás, impulsiona a pessoa a continuar, porque é como se assim, tudo tem um prazo de tempo muito curto para ser resolvido um problema. Então, é corrida contra o tempo. É muito essa vibe, os livros do Dan Brown, assim, eu gosto muito também. E aí, em 2001, a gente teve um lançamento de uma série que, uns 3 anos depois, 2004, 2005, foi 2005, tivemos o lançamento aqui no Brasil de Desventuras em Série, que é uma série que, gente, particularmente eu amo. Desventuras em Série já foi adaptada para o cinema em 2005, que é um filme, inclusive, com o Jim Carrey. E depois a Netflix, anos mais tarde, adaptou toda a série de livros. Cada temporada ela adaptava ali cerca de 4 livros da série. E ela já terminou também de adaptar essa série. Essa série já está completa lá na Netflix.
Mas Desventuras em Série, gente, eu sou apaixonado. É um filme que infelizmente não foi pra frente assim nos cinemas. Eles adaptam os três primeiros livros, que é Mal Começo, A Sala dos Répteis e O Lago das Sanguessugas. E eu gosto muito porque o Jim Carrey nesse filme, que ele faz o Conde Olaf, é impagável. A atuação dele, assim, pra mim é a melhor de todas. Para mim é um dos melhores trabalhos que ele já fez. E é uma história, assim, de três órfãos, né, que os pais deles morrem numa num incêndio misterioso, e aí eles são enviados para o parente mais próximo, que é o Conde Olaf, que é o tio deles. E aí o objetivo dele é pegar a herança das crianças e sumir com elas pelo mundo, só que aí coisas vão começar a acontecer ali, a cada livro eles partem para um novo tutor até que, enfim, as coisas se resolvam ali no final. Mas é uma série que eu sou particularmente tem meu coração, assim, eu sou apaixonado por essa série. É, dessa eu não tenho nada a declarar. Não li, não vi filme, não vi série. Mas o próximo filme você já ouviu falar, não é mesmo, Di? Sim, O Vamos Diário lá. da Princesa. Milhões. Amo. O Diário da Princesa. Gente, como boa princesa da casa. Com certeza vivi todo o hype de O Diário da Princesa, tanto principalmente por conta dos filmes, mas eu dos filmes ou é um filme só? Eu viajando aqui, acho que tem São mais de 2 um. filmes. São 2 e vai ter o 3 esse ano, diz a Disney que é esse É ano. verdade, o terceiro vai sair. Diz a Disney que é esse ano, mas eu duvido. É, tem muita coisa vindo aí, né. Uhum. É, e Anne Hathaway, galera, em 2026, Tá vocês vão cansar trabalhando de ver a cara loucamente. dela. Inimiga do desemprego. A gata tá trabalhando. Tá. Mas aí, falando dos livros, né, acho que os filmes todo mundo conhece, do Diário da Princesa. Os livros foram escritos pela Meg Cabot, que foi uma das grandes romancistas aí dessa janela que a gente está conversando hoje, 2000, 2010. Uhum. Então, muita gente leu muita coisa dela, principalmente o público feminino. Confesso que do Diário da Princesa eu li pouca coisa, eu li acho que o primeiro e o segundo, mas foi falta de oportunidade mesmo ali, porque acho que eu estava lendo muito a Meg na época do hype dos filmes, então esses livros estavam mais caros e eu acabei lendo outros livros da escritora, sou fãzona dela, gosto muito, e acabei não lendo muitos da Princesa, mas assim, gente, vale todo o hype. Eu acho que talvez seria uma leitura que seria uma sessão nostalgia que eu faria. E eu fui até pesquisar aqui enquanto a gente estava conversando, eu achei um box do Diário da É Princesa. muito É bonito esse lindo! box. É muito bonito mesmo, eu já vi também. Acabei de achar aqui por acaso, nem lembrava que tinha esse box. Mas enfim, deixei ele em aberto aqui. Mas recomendadíssimo também o Diário da Princesa. Mia Termópolis vai voltar aí para o filme Vai. 3. E uma coisa que eu acho legal também é que o Diário da Princesa ele se tornou um marco da cultura pop, porque é aquele Sim. filme, né, que a menina passa pela aquele recap assim total. Como é que é de que chama? Ela passa por Aquela transformação, um né? Deixa makeover. Picover, deixa de ser a menina feia desengonçada pra virar a princesinha linda, dentro Exato, dos mas é um filme, padrões lá. Mas o filme é muito bom. mas o filme é muito bom e é aquele filme assim bem sessão da tarde, aquele dia que você quer tomar um sorvete, Sim, ficar de boa em casa, né, então é você não quer se ótimo. preocupar com nada, você só quer ser uma princesinha também e ficar ali à vontade. Exato. Gente, mas é muito bom. É Anne Hathaway foi um dos primeiros trabalhos dela como atriz também. Eu acho muito bom também esse filme. Eu acho que os livros também devem ser muito incríveis, mas eu nunca li nenhum também do Diário da Princesa. E aí, pessoal, pulando agora para 2005, eu coloquei aqui só para fazer uma breve citação, e é uma série que eu vejo pouca gente falando sobre ela, tá? Inclusive, eu quero retomar a leitura dessa série, que é Túneis. Essa série ela é publicada no Brasil aqui pela editora Rocco. Ela tem 6 livros, e o legal dessa série é porque ela, diferente de outras séries que foram lançadas na época, e tal, é que ela vai falar de um desaparecimento do pai de um menino, e esse menino vai em busca do pai dele, e nessa busca pelo pai, ele descobre uma cidade subterrânea, em Londres, e a série ela vai focar muito nessa pegada, né, onde está o pai dele, por que que o pai dele foi sequestrado, e, gente, é muito legal, porque o livro, na época que eu li, ele é bem descritivo nessa parte da cidade mesmo, porque existe uma civilização debaixo da terra.
estão totalmente autossustentável e tal, eles têm as próprias políticas deles. E eu lembro que na época que eu li Tunes, eu gostei bastante, então eu quero voltar a ler essa série e depois eu conto pra vocês aí o que que eu achei. E aí uma outra série que é engraçado, né, de Feios, de 2005, foi publicada em 2005. Eu cheguei a conhecer o Scott Westerfield quando ele veio para o Brasil na finada Livraria Cultura lá da Avenida Paulista. Esse livro ele só foi adaptado para um filme só em 2024 com a Joy King, que é a protagonista de A Barraca do Beijo, para quem não conhece pelo nome, assim. E eu lembro que eu li Feios também há pouquíssimo tempo. Ele foi lançado em 2005, mas na época eu lembro que muita gente falava desse livro. E Mas é muita gente curioso, falou mal também, não foi? Eu lembro ele que tem eu nem teve uma polêmicazinha envolvida e gente falando mal. eu acho que Feios ele tem 2 pontos que eu fico meio assim, até quando ele acertou e até quando ele errou. Porque, por exemplo, Feios foi uma das primeiras distopias que chegaram no mercado brasileiro, muito antes de Jogos Vorazes, de Divergente e tal, ele foi chegar aqui em 2005 pela Record. Só que, por exemplo, o Feios ele tem uma história, um background que até hoje ele é muito atual, porque ele vai falar sobre os padrões de beleza, sobre você se encaixar nessa sociedade que se diz perfeita esteticamente, e você só pode fazer parte disso se você também está esteticamente ali alinhado às expectativas dessa sociedade. Então ele tem muito essa pegada de cirurgias plásticas e tudo mais. E então isso eu acho muito interessante. Só que Feios, de fato, ele divide muita opinião, porque ele cai ali num conceito muito de cair também assim, naquela mesmice, né, de sempre trazer um lado rebelde que está contra a sociedade, enfim, toda aquela estrutura de distopias que a gente já está careca de saber, mas eu acho que a mensagem de Feios ainda ela permanece muito atual, ainda nos dias de hoje. Então, só trouxe ele aqui como também um disclaimer, porque de fato foi uma série que, independente das críticas, aí como a Di também levantou, foi uma série que muita gente falou na época e ela tem 4 livros lançados aqui no Brasil. Sim. Vamos ao próximo, que o próximo é de partir o coração. Nossa, Mas esse aí foi é. uma leitura que acredito eu que tenha sido muito importante também para a época, que foi O Caçador de Pipas. Eu lembro que muita gente teve dificuldade de ler e tal, e eu também li bem devagar, porque no Caçador de Pipas, ele tem adaptação já também, eu não lembro o ano exato. Sim, Gente, só um parênteses, todos esses papos sobre adaptação, período, ano, editora, blá blá blá, escassa-cheia, detalhes, é só com o Rafael, porque ele vive esse mundo cinematográfico aí, eu nunca me apego a todos esses detalhes. Mas tem o filme também. E aí, assim, esse filme do Caçador de Pipas, ele é um romance que é muito emocional, assim, ele traz a questão da construção de amizades de 2 meninos de classes sociais diferentes e com diferenças étnicas também, porque ele se passa no Afeganistão. E aí um dos meninos tem, além de ser filho de empregado, ainda ele tem uma questão de uma classe etária, uma classe étnica de minoria lá no Afeganistão. E, cara, tem algumas partes assim que eu me lembro que eu gostei muito porque ele traz muito o pai, né, dele traz do menino pobre, traz alguns ensinamentos que um deles eu achei muito interessante, eu não vou lembrar os termos certos, mas ele fala algo assim, que a única coisa que você não pode fazer na vida é roubar. E aí o menino fala, não, pai, mas eu posso matar, fazer outras coisas ruins, né? Ele, então. Aí o pai começa a explicar. Quando você mata alguém, você rouba o direito da pessoa a viver. Quando você rouba dinheiro de alguém, você rouba a oportunidade que a pessoa tinha de ter algo com aquele dinheiro. E aí eu sei que ele vai não refutando, mas ele vai pegando todos os pecados ou simbologias. simbologias dos pecados, e ele vai convertendo para que é uma forma que você tá roubando da outra pessoa quando você faz algo ruim pela outra pessoa. E esse foi o ensinamento que tem nesse livro que me marcou muito, porque de fato, se você for refletir, faz sentido. Sempre que você causa alguma coisa para outra pessoa, você está roubando a oportunidade daquela pessoa de viver aquilo, vamos dizer assim. Então, esse foi
o principal ensinamento que eu fiquei dessa história, mas é um livro muito triste. A gente tem uma questão muito difícil que acontece aí na história, para quem não leu ainda, depois pesquisa, eu não vou falar. Uhum. Mas é um contexto ali de uma amizade muito profunda e que passa por situações muito difíceis e que ela vai eles vão tentando depois, né, de um tempo ali, se achar, porque o menino rico carrega uma culpa muito grande por ter presenciado algo que aconteceu com o amigo dele, e a história vai se desenrolando. A escrita do eu não sei se eu vou Khaled falar o nome Hassan. isso aí, eu ia Khaled falar, Hassan. não vou falar o nome dele certo. É muito tocante, eu li tanto esse livro dele quanto um outro que é uma menina também, A esqueci Cidade do Sol. A Cidade do Sol. Cara, assim, eu lembro que os 2 livros dele eu demorei muito pra ler, mas você tem um mergulho ali emocional muito grande, porque a escrita dele é emocional, muito emocional, e ele te traz uma carga ali de acontecimentos daquelas regiões muito interessantes que a gente não conhece, né. Uhum. É uma realidade que é muito diferente da nossa, mas que tem alguns problemas sociais que a gente consegue se identificar também ali na história. E eu não vou também estender muito, acho que a Di falou brilhantemente aí todas as temáticas que esse livro aborda, assim, mas é um livro que de fato ele trabalha essa questão da culpa, que vai ser um ponto, um catalisador para dentro dessa narrativa, que de fato vai conduzir essa história ao longo de todo o livro, e é um livro que de fato ele é bem impactante para a época principalmente ali, mas é um livro que a gente trouxe aqui, porque ele é um livro que ele ainda hoje é muito importante para a literatura Sim. e foi um marco ali, tanto literário, eu lembro que o filme também foi super bem na época, então por isso que a gente trouxe ele aqui. E aí o próximo, de em 2005, agora deixando um pouco as coisas um pouco mais leves, a gente vai viajar para uma outra terra chamada Nárnia, porque uma coisa, gente, que eu e a Di Amo. foi até gente, eu sou também, né, suspeito, eu amo Crônicas de Nárnia, e uma coisa que eu acho muito legal é que Crônicas de Nárnia, o livro, ele é de 1950, quando a gente estava montando esse roteiro aqui, eu até pensei que ele já tinha sido lançado no Brasil e tal, só que ele só foi chegar no Brasil mesmo no começo de 2000, a publicação no Brasil mesmo desse livro. Em 2005 a gente adaptação para os cinemas pela 20th Century Fox, com a Tilda Swinton como a Rainha do Gelo lá e, gente, é muito bom. Gi, conta pra gente um pouco da sua experiência com as Crônicas de Nárnia e os Irmãos Pedency. Ai, gente, eu amo. Inclusive, a gente estava vendo umas edições outro dia que fomos em alguma livraria presencial, e eu fiquei: "Gente, eu não tenho Crônicas de Nárnia". Porque, assim, eu sempre tive muito livro. E aquele boom na época do Submarino, que era tudo muito mais barato, a gente comprou muito livro. Só que eu Uhum. também era sempre a amiga que emprestava muito livro. Hoje eu empresto com muito mais cautela, porque muita gente não me devolveu livros ao longo da minha trajetória de vida, vamos dizer assim. E As Crônicas de Nárnia foi um que eu comprei aquela edição, acho que é a primeira edição que a Martins Fontes lança com volume único, que é aquela marrom com o Uhum. leãozão na capa. Eu tinha uma dessa, mas eu emprestei e não voltou, e eu não tenho. Mas eu tô com vontade de adquirir aquelas versões com as histórias individuais, Em capa porque dura. de capa dura, bonitinho, eu tô pensando em fazer algum momento com as minhas sobrinhas, assim, de ir lendo aos poucos, e aí os livros pequenos, acho que assusta menos elas, né, porque elas estão engatinhando aí na leitura. Mas tô nessa vontade aí. Se a minha irmã ouvir, ela já vai saber, que eu acho que eu não tinha falado pra ela. Não, então, eu tenho essa vontade de agora adquirir de novo para criar alguma coisa ali de momento de leitura com as minhas sobrinhas. Mas, para mim, a escrita do C.S. Lewis é incrível, eu amei todo o contexto da história das Crônicas de Nárnia. Achei uma pena na época os filmes não terem continuado ao restante da história, e porque para mim os filmes foram bem feitos também, os primeiros. Eu não lembro quantos foram, foram 2 ou 3 3. 3 filmes. Foram 3. Gostei bastante da adaptação, pra mim elas foram bem feitas, mas tem uma rolando agora, não tem, Rafa, cinéfilo? Explica para nós. Sim, Netflix vai adaptar o primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago, que vai contar Tá. o início da história das Crônicas de Nárnia, como Nárnia surgiu e tudo mais.
E esse filme está previsto para ser lançado em dezembro na Netflix, no dia Legal. 25, no Natal, inclusive, as pessoas vão estar festejando o Natal assistindo as Crônicas de Nárnia. E segundo especialistas e pessoas lá do meio, dizem que as Crônicas de Nárnia, essa adaptação, vai mudar a história do cinema. Não sei o Hum, que que é mudar a história do cinema para esse contexto, mas eles disseram aguardamos. isso, aguardamos. E ele vai ser lançado nos cinemas numa janela curta de tempo ali de um mês. Ele vai ser lançado no cinema no dia 25 de novembro e na Netflix, disponível na plataforma a partir do dia 25 de dezembro, com a adaptação do primeiro livro, O Sobrinho do Mago. No caso, eu amo também as Crônicas de Nárnia. O primeiro filme que foi adaptado foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Depois a gente teve O Príncipe Cáspian, que é o segundo livro ali, que também foi adaptado para os cinemas. E o terceiro filme dessa época foi A Viagem do Peregrino da Alvorada. Então nós tivemos essas 3 adaptações. E as Crônicas de Nárnia, pessoal, tem 7 livros, não são 3 ou 4, são 7 livros. E aí vamos ver o que que a Netflix vai aprontar aí pra essa adaptação que tá chegando. Mas eu gosto bastante também, eu li os livros na época, também nessa edição aí da Martins Fontes. E, gente, pra quem não sabe, o final de As Crônicas de Nárnia, ele é bem triste, tá? Então, assim, preparem-se pra quem for ler, porque eu fiquei bem surpreso quando eu terminei de ler o livro, porque eu não esperava que o final fosse daquela forma. Então vocês vão ter que ler para descobrir. Mas um dos meus livros favoritos é o Sobrinho do Mago, por incrível que pareça, e O Cavalo e Seu Menino também. Eu gosto muito desses 2 livros. Eu lembro que na época que eu li foram 2 livros que eu ficou bem marcado comigo, assim, essas histórias. Inclusive quero reler mais pra frente para poder relembrar também. Mas Crônicas de Nárnia também tá aí como um grande ápice, tanto de literatura nessa nova era, como também adaptação para os cinemas. E aí, de 2007, a gente começa a falar um pouco sobre vampiros, porque Vampires. se tem uma criatura fantástica que fez muito sucesso nos anos de 2000 a 2010, foram os vampiros. A gente vai falar sim deles mais pra frente, mas vamos falar um pouco de Academia de Vampiros. O que é curioso, tá, gente? Eu tenho 6 livros aqui em casa, essa é uma série de 6 Você livros. tem ainda os livros? Tenho, estão aqui Nossa, comigo. gente. Eu já comecei a ler O Beijo das Sombras, que é o primeiro livro, mas eu não Hum, continuei, preciso retomar. Mas a adaptação desses livros pro cinema e pra série de Eu TV, acho que elas não vale foram nem ser mencionado. fracassadas. Horríveis, Então, gente, vamos pular. deprimentes, horrorosas, péssimas. Então, gente, não vamos falar sobre eles, mas só pra vocês saberem que é uma série que também fez muito sucesso na época. A Di tinha uma amiga que era apaixonada por essa série também, na Sim, época ali e tal, mas vamos pular ele e vamos falar de uma coisa que sim fez muito sucesso, que foi A Mina que Roubava Livros. O grande surto de 2007 foi esse livro, ele ficou, né, de anos só um na lista da parênteses Veja. que eu fui pesquisar aqui. eh, A gente tem aí o lançamento do Academia de Vampiros 2007, e aí foi um grande hype. Eu, de fato, não gostei nem dos livros, nem muito menos das adaptações. Eu cheguei a ler, acho que o primeiro livro só, nem li inteiro, porque uma amiga, de fato, era muito apaixonada pela Richelle Uhum, Mead e insistiu muito. E eu falei, cara, eu não consigo ler isso aqui, não, gente. E eu que eu gosto de vampiro, tá? Eu vivi todo o uhum. hype ali da Irmandade da Daga Negra, eu tive todos os livros quase, li Sim. aqueles tijolões maravilhosos. Mas a gente teve o lançamento da série do The Vampire Diaries meio que em paralelo a essa série de livros, porque foi em 2009. Então, tipo, tava naquele hype de vampiro e todo mundo lendo tudo, mas de fato eu não consegui ler, não. E uma coisa engraçada falando de The Vampire Diaries, gente, só uma curiosidade aqui. Dentro da minha bolha, The Vampire Diaries ainda é bem relevante. Eu vejo muita gente Sim, postando stories, assistindo The Vampire eu Diaries. comecei a reassistir, porque entrou no Netflix de novo. Sim, então está bom. The Vampire Diaries continua muito atual aí, bombando nas redes, o que é muito curioso. Então, só para a gente trazer também esse contexto. E aí, gente, voltando agora para A Mina que Roubava Livros, esse livro, gente, ele foi um grande hype. Talvez a Intrínseca, ela é o que é hoje por conta da Mina que Roubava Livros. É um livro que vendeu, assim, não sei quantas milhões de cópias. Teve lançamento do filme também.
E eu gostei bastante do filme também. Ele vai falar ali de uma Alemanha ali no período da Segunda Guerra Mundial. E, Di, você lembra alguma coisa desse livro, do Eu livro não ou do gostei. filme? Eu não lembro se eu assisti o filme. O livro eu lembro que eu tentei começar a ler, mas eu não gostei. Eu não gostei do livro, não terminei de ler. Eu não li o livro, eu só assisti o filme também na época. Eu acho que eu vi até no cinema, mas eu não cheguei a ler o livro também. Então, não vou dizer para vocês, gente, como é que é o livro, porque nós não lemos. E uma outra série que eu queria comentar um pouco, bem rapidamente aqui, é a série Amanhã. É uma série, gente, que foi lançada pela editora Fundamento lá em 2008. E a série Amanhã, ela é uma série de um autor chamado John Marsden. E ele é um autor australiano. Inclusive, o primeiro livro dessa série foi adaptado para os cinemas. Eu achei o filme na época do primeiro livro, que é Amanhã, Quando a Guerra Começou. Ele tem uma premissa bem interessante, porque ele vai contar a história de um grupo de amigos, de 6 amigos ou 7, que eles decidem passar um final de semana, fazer um acampamento, assim, vamos ali no meio do mato, a gente vai acampar e tal. E nisso que eles vão fazer esse acampamento, a cidade onde eles moram, elas vão ser ocupadas pelos militares. E eles não sabem o porquê que essa cidade está sendo ocupada pelos militares e tal. Então, esse grupo, eles vão se tornar meio que o grupo revolucionário ali que vai tentar defender a cidade deles e entender o porquê que essa cidade ela está sendo feita se eles estão ali de alguma forma sendo presos por alguma ação do governo, enfim. Então é muito legal. Eu li, eu acho que uns 3 livros dessa série, eu tenho toda ela aqui comigo. Mas foi uma série que na época ali ela fez um barulhinho, mas hoje eu não vejo muita gente falando. Esses dias eu até postei um tempo atrás falando dessa série. Teve algumas pessoas da época que eu acompanhava falavam: Nossa, você tá falando de Amanhã? Nossa, como assim e tal? Eu nunca mais vi ninguém falando, mas é uma série que na época eu lembro que eu vi pouquíssimas pessoas falando, mas me chamou muita atenção. Mas uma série que todo mundo ouve falar e ainda ouve em 2026 é Percy Jackson, não é, Di? Percy Jackson também criou discípulos. Tem a galera aí do acampamento meio sangue até hoje, que veste camisetinha e bate no Sim! peito que é meio sangue, entendeu? Não vivi tanto assim o hype do Percy Jackson, você viveu muito mais do que eu e vai poder comentar em mais detalhes. O que eu me lembro é que eu gostei muito dos primeiros livros e eu não gostei dos últimos. Não sei se foi o último ou os 2 últimos, mas se eu não me engano, o último eu nem li o inteiro. Eu, eu lembro que eu peguei assim uma onda gostosa porque você estava no hype incentivando e tal. Inclusive, eu li as suas edições, eu não cheguei a comprar. Mas eu lembro que quando chegou no final eu já não estava curtindo e eu não terminei de ler tudo. Gente, esse é um assunto bem delicado pra mim, porque até hoje, o que o Rick Riordan lançar, galera, eu tô lendo. Tanto que eu comprei há umas 2 semanas atrás o Tribunal dos Mortos, que é o novo livro ali da série do Apollo, que ele lançou. Do Apollo, não, gente. Do Nico De Angelo, que ele lançou ali uma série específica. Mas assim, gente, Percy Jackson é uma relação de muitos anos. Eu acompanho desde o começo, assim, desde que o livro foi lançado aqui no Brasil, eu comprei na época, O Ladrão de Raios. Mas já li toda a série do Percy Jackson dos Olimpianos, depois eu li Os Heróis do Olimpo, que para mim é o ápice de tudo. Para mim, eu amo também. A série depois eu tô até olhando aqui para eles. Do Oráculo Oculto ali, que é do Apolo. As Provações de Apolo, também li os 5 livros. Li a série também das Crônicas dos Kane, que é aquela pegada mais egípcia ali do Rick Riordan também, que é maravilhoso. E a série também como é que chama? A Espada do Verão, que agora eu não vou lembrar, Magnus Bane. Também que é uma pegada mais nórdica ali de toda a série. E agora o Ricardo tá lançando os outros livros da série do Percy Jackson também, né? Numa nova série aí que ele tá lançando. Acho que muito por conta do hype da série do Disney Plus, que eles lançaram. Também a Disney Plus está adaptando a série, os livros numa série de TV. E agora em dezembro desse ano a gente vai ter a adaptação do terceiro livro, que é A Maldição do Titã, que também é um dos meus favoritos. Então, gente, o que o Rick Riordan lançar como lista de compra, tudo, contem comigo que estarei lá. E a Di, como a Di falou, a Di também ela assistiu os filmes também, começou ali a série ali. Sim, os filmes eu assisti, eu gostei também, mas de fato não mergulhei nesse hype assim. Passei por Aham. ele, não passei sem ver nada, mas não mergulhei.
Sim, mas é interessante porque eu queria saber se as pessoas ainda hoje, quem começou a ler lá do início, se eles continuam engajados e quem já leu tudo, assim. Eu queria depois descobrir isso, eu acredito que sim, tem muita gente que também já leu tudo, mas eu queria saber o quanto ainda é relevante. Eu acho que por conta da série deu esse respiro de novo ali para os Sim. fãs, obviamente, por conta dessa influência. E tá aí, né, sendo ainda assunto na internet e nos dias de hoje, acho que muito mais ainda por conta da série. Mas uma coisa, gente, que nunca saiu de moda e que eu acho difícil sair de moda, e que bom, porque é maravilhoso, assim, hoje a gente tem um outro olhar sobre essa história, sim, mas a gente ama do mesmo jeito, que é o quê, Di? Crepúsculo. Não tem A como, gente viveu sim o hype do Crepúsculo, e é foi tudo. incrível. Gente, ó, só um detalhe, tá? Hoje é 22 de março, estamos gravando esse episódio. Crepúsculo, nesse exato momento, está sendo relançado nos cinemas, porque está Olha aí, completando 10 anos de publicação, né, desde o começo da publicação ali nos Estados Unidos. Então, assim, gente, tem coisa melhor que isso? Um filme que tem várias falhas técnicas e mesmo assim a gente acha cult? Não tem como, é a maioral. quem viveu, viveu. É isso. Só quem viveu sabe, e quem não Só viveu tá sabendo agora. mas eu acho que quem tá sabendo agora não vai viver igual a gente viveu lá atrás. Não vai viver, gente, Porque essas porque pessoas agora a gente tem muito mais tecnologia hoje, muito mais superproduções cinematográficas, essas pessoas não vão assistir com os mesmos olhos que a gente assistiu. Elas vão pegar todos os erros cinematográficos, todas as cenas de ação que dá claramente pra ver que não é o olha, como é que é o nome do ator? o ator Robert Pattinson. Que não é o Robert Pattinson e a sonsa da menina, que eu nem gosto dela, enfim, detalhes. Mas, entendeu? Mas a gente viveu tudo isso, a gente viveu isso no cinema, cara. Gente, é muito bom. Di, como é que você conheceu o Crepúsculo, o livro? Eu Você não lembra lembro, desse momento? não lembro. Eu lembro que eu comprei todos, fui comprando conforme foi lançando, assim, mas eu não lembro como que foi de eu chegar no primeiro livro. Você Gente, lembra? eu lembro, porque foi assim, Você é teve muito uma detalhista, Bienal. cara. Não, é porque assim, Percy Jackson e Crepúsculo são 2 livros que de fato eu lembro do exato momento em que eu conheci eles. E foram 2 livros, tá, gente, como a gente falou, desses grandes movimentos do mercado editorial mundial. Depois de Harry Potter, eu acho que Percy Jackson e Crepúsculo também foram essas grandes ondas que modificaram, e a partir desses livros, dessas histórias, outras coisas foram lançadas, que é o caso do próximo livro que a gente vai falar aqui. Mas no caso de Crepúsculo, eu lembro que eu tinha ido numa Bienal, eu não sei se em que momento foi ali, se foi 2007 e tal. Eu lembro que eu fui numa Bienal e eu ganhei um card da capa do Crepúsculo, que era uma maçã, a primeira capa da maçã lá, e tinha uma sinopse do livro e tal. E aí, na época, a Intrínseca ela não tinha lançado o Crepúsculo ainda nessa feira. O Crepúsculo ia chegar um pouco, alguns dias, umas semanas depois, tal, nas livrarias, mas eles já tinham feito uma ação ali bem pesada em cima do livro, com cards, marcadores, botões, essas coisas. E depois eu lembro que quando eu fui numa livraria que tinha ali na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, eu fui lá e comprei o livro quando eu fui no domingo comprar. E, gente, era assim. Eu acho que eu nunca mais vou viver isso. Eu acho que ninguém vai viver mais isso, né? De como a gente viveu na época. Porque o Crepúsculo e o Lua Nova, por exemplo, que foram livros que eu comprei na livraria, era coisa, gente, de você chegar, assim, na prateleira e as pessoas estarem pegando o mesmo livro que você e passando no caixa. Desesperadamente. Gente, juro por Deus, era exatamente assim. O Lua Nova foi a mesma coisa, na época. E o Crepúsculo, eu lembro que, assim, eu fui pegar e tinha um monte de gente pegando o mesmo livro, levando no caixa e tal. Então, gerou muito buzz, assunto, e a galera, de fato, era muito apaixonada mesmo por Foi um isso. grande E era surto muito legal. coletivo. Foi o grande surto coletivo, gente, foi o grande surto coletivo. Então, era legal o Crepúsculo por conta disso, assim, por conta desse ele virou um marco da cultura pop também, tá. O Crepúsculo, até hoje, ele é um marco, assim. Muita gente lê Crepúsculo ainda hoje, as pessoas que estão começando a ler agora, tem muita gente que começou a ler por conta de Crepúsculo, tem os filmes aí, estão sendo relançados. Diz a Stephenie Meyer aí que provavelmente vem um livro novo, não sei, mas, eu acho que foi uma época que quem
não viveu essa época, talvez não entenda como foi marcante, importante, Sim. essa história, assim, para o mundo literário. E foi muito legal, foi muito gostoso de ver. Gente, coisas assim, os filmes também. Eu e a Di já chegou aí no cinema, que Acho que a gente todas as assistiu todos no salas, cinema. nós assistimos todos e todas as salas estarem lotadas, assim, tipo, Sim. esgotado, você não conseguia ver. Então era um negócio literalmente bizarro, para dizer o mínimo. Então, falando agora sobre Criaturas Fantásticas, uma outra coisa que acabou ganhando também grande destaque e particularmente eu amei, são os anjos. E aí, de qual foi o primeiro representante dessa nova safra de literaturas fantásticas que chegou ao Brasil? O Fallen. O Fallen não teve Fallen. tradução, o nome do primeiro livro, não, né? Não, ele é Fallen mesmo, o primeiro Ele é livro aqui no Fallen. Brasil. Fallen. Sim, foi outro pequeno surto. Esse não foi um surto tão grande, Uhum, esse foi um pequeno surto também. exato. Ele foi É, é uma quadrologia, não é? São 4 livros? São 4 livros, sim. São 5 contando com o livro de Cam ali, mas os livros grandes são 4. É, assim, que eu me lembro. Essa também foi uma outra série que eu li por causa de você, porque você Uhum. tinha os livros. Em algum momento você me deu o box com os De 4 livros aniversário, eu principais de lembro. aniversário. E aconteceu o que aconteceu com Percy Jackson. Eu li os 3 primeiros, o último eu não li inteiro porque eu não gostei, nem terminei. Uhum, Acho uhum, que eu fazia mais isso, gente, antigamente, de tipo: "Ai, não tô gostando, não termino", sabe. Hoje em dia eu acho que eu fico um pouco mais apegada, mas antigamente eu tinha muito desapego, assim, com série mesmo. Porque acho que uhum, a gente pegou uma janela aí 2006, 2007 até 2015, 2016, que foram muitos lançamentos de séries com mais de 4, 5 livros. E séries fantásticas e distopias e romantasias, que agora chama romantasia, né. Mas assim, uhum. foi uma janela que tiveram muitas séries e muitas séries boas, e que começavam fortes e que você falava: "Cara, eu preciso ler todas elas". Mas eu lembro que tiveram várias que eu larguei pelo caminho, porque eu lia os primeiros 2, 3 livros, putz, foi legal, mas aí chegava no quarto, cara, começava a arrastar assim, sabe. E aí eu abandonava e ia para os próximos, não tinha muito apego não. Eu raciocinei isso agora. Porque Não, tem e mais umas assim 2, 3 séries que você vai falar aí que eu larguei no caminho também. sim. No caso de Fallen, gente, eu lembro que eu estava na ETEC quando lançou o primeiro livro. E eu ia para a escola já lendo ele, assim, porque eu, de fato, comprei muito a história quando eu li o primeiro livro, eu e a Di também, a gente leu praticamente juntos na época. E uma coisa que eu achei legal é que o Follen ele trazia uma linguagem um pouco mais dark, mais gótica e tal, diferente Isso. de Crepúsculo, né, Percy e tal, que era uma coisa mais wow, o Follen era uma coisa mais pesada, assim, mais dark, tanto que a capa é muito se vocês forem jogar aí na Todas as internet, capas são bem darks, bem bonitas. são bem dark, são bem bonitas, assim. E eu gosto bastante de Fallen, tanto, que ela já foi adaptada para um filme, e o filme foi chegar só em 2016 nos cinemas, então o E é mais hype ou do Anjo menos. o hype do Anjo já tinha passado. Eu acho que se Fallen tivesse sido lançado na época que ele fez sucesso literário mesmo, talvez as pessoas tivessem uma outra visão desse filme, só que ele foi lançado muito tempo depois, e Sim. a Globoplay lançou uma série também do primeiro livro, que já está disponível lá na plataforma, e que já ganhou até um Emmy. Olha só, para vocês Olha, terem uma ideia, não ganhou mesmo. sabia disso. Sim, então eu até quero ver, eu não cheguei a ver a série, que a Globoplay adaptou, mas é uma série gringa, eles meio que bancaram ali a produção da série, por isso que é uma série Globoplay, mas eu fiquei bem curioso para assistir, essa série também lá. E aí, falando de Fallen, né, tem uma outra série bem famosa de vampiros que hoje, gente, é vergonha alheia falar que leu essa série, tá? Mas na época era muito divertida. Farofagem. A série se chama Marcada. Cara, House sei of lá, Night. House of Night. Isso, Marcada é o primeiro livro. House of Night foi um grande surto coletivo também. Eu lembro que tinha algumas pessoas, assim, que eram fãs fervorosos, que quando iam nas bienais, queriam comprar os outros livros, e era um grande surto, assim. Entrei nessa onda, mas também foi uma série que eu larguei pelo caminho. Eu me lembro que os primeiros livros eram muito bons. A construção da narrativa, assim, do cenário, toda a questão do
do mundo de fantasia ali que foi criado, foi muito interessante. Só que, cara, a personagem principal, ela passa tantas mazelas, e aí chega uma hora que você fala: "Ai, gente, que saco essa menina, não aguento mais". Eu acho que lá para os 5º, 6º livro eu falei: "Mano, que essa raia dessa menina, nada tá bom, nada dá certo, só", não é? Você fala: "Gente, que nhaca, nada dá certo pra ela", aí eu abandonei também, gente. A história dela é muito mais difícil que a da Ju, que é aquele meme do Big Brother. Mas no caso, gente, do House of Night, é uma série de 12 livros, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E eu lembro que na época que ele foi lançado, eu acho que se ele for lançado hoje, esse livro vai ser cancelado logo no primeiro livro. Porque ele tinha toda uma questão ali de luta de classes, né, sociais dentro de uma sociedade ali, da escola, no caso. Aqui os vampiros, eles são descritos de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Eles tinham marcada, porque todos os vampiros tinham uma marca, né, no rosto, uma lua lá, Isso, tinha uns desenhos que eram específicos. que eram específicos de acordo com o seu símbolo, enfim, tem toda uma questão. E aí essa menina, ela vai para essa escola e aí começa toda a treta ali de, ai, você é novata, e ela é tipo a garota prometida, né, a que vai salvar todo o rolê e tal. E, gente, é bem farofada mesmo essa série aqui, tá? Então, pra quem conhece a série House of Night, sabe o que eu tô falando. E a série, assim, ela vai pra caminhos que você jamais vai imaginar, porque haja criatividade aqui pra poder escrever essa série. É, então, parece que a Psycast, né, Isso. pois nem ela acho que tá tão criativa mais pra continuar essa história. Exato. Não, a história acabou no livro 12 mesmo. Eu não sei se teve outras coisas, gente, eu não cheguei a procurar, mas provavelmente deve ter. Mas, gente, foi uma série que foi um surto, por isso que a gente colocou ela aqui, porque foi uma série que perdurou muitos anos mesmo. Sim, e só um parênteses, a escritora, a Psycast, é muito boa. Tem uma outra série de livros dela que eu gosto bastante, que são a série chama Goodness. É Goodness? Não. Deusa do Goodness. Mar, não é? Que são as deusas. Tem a deusa do mar, a deusa da primavera, a deusa da rosa. Eu cheguei a ter todos esses livros, eu li todos eles. E aí, esse aqui, ela pega em cada livro alguma deusa da mitologia e ela refaz uma história moderna. Essa deusa vai ajudar uma pessoa moderna porque pediu uma ajuda ali, tipo. Hum, Então, é bem interessante. E a escrita dela é muito boa. Então, fica a dica sim. aí se alguém quiser algo histórico. Eu não lembro nem quando foi os lançamentos, deixa eu pegar um aqui. Ó, o Deusa da Primavera foi 2011, ó, a gente nem colocou aí, mas entraria. Mas Entraria também essa aqui. série, das deusas, pra mim foi muito melhor do que a Marcada. Sim. E aí, galera, a gente voltando agora a falar sobre anjos, eu vou falar da série que é a maioral de todas, que pra mim, essa série eu falei pra Di que eu vou retomar a leitura dela esse ano, porque estamos falando do maioral Pet Cipriano e Nora Grey em Sussurro. A série Di, favorita esse de Anjos do livro, Rafael. gente, para mim é o maioral, não tem como. Para começar que a capa é muito louca, a capa do primeiro livro pra mim é a mais. E Sussurro, gente, é interessante porque ele tem um prólogo que até hoje eu lembro dele de cabo a rabo. Pra mim, assim, eu imagino esse prólogo um filme exatamente como ele é descrito. Eu não sei como esse livro não foi adaptado para o cinema até hoje. Teve uma época que ele. É, eu também não sei. Os direitos foram vendidos, eles chegaram a produzir, teve elenco, tudo. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho que esse filme desandou. Então, tanto que a gente não sei, eu acho que ele parou ali na pós-produção, porque ele foi até gravado, esse filme. Então, não sei o que rolou. Mas, gente, Sussurro é um dos maiores marcos para mim de literatura fantástica ali, desses romances, né? Crepúsculo, Fallen e tal. E Sussurro tem uma pegada meio suspense também, thriller, sabe? Aquela coisa assim, Hum, quem é quem e tal, você não sabe em quem confiar. Então, eu gosto bastante de Sussurro. Você chegou a ler, né, Di, também? eu li, mas se eu não me engano, eu li só o primeiro. Porque você insistiu Tá. muito porque você ficou louco nessa série. Gente, eu sou defensor deles até hoje e continuando nessa parte de literatura fantástica. Uma outra série também que ganhou muita notoriedade na época foi a série do Cidade dos Ossos, Os Instrumentos Mortais, que foi o começo de uma grande pirâmide da senhorita Cassandra Clare, que até hoje, estamos em Gente, 2026,
ela está lançando livros relacionados a esse universo. Dizem que agora ela vai lançar a última série dessa grande pirâmide. Gente, isso aqui é o Vale dos Reis no Egito, de tanta pirâmide que ela já fez Essa aqui daí nessa é série. parente daquele outro que você tá lendo. O Brandon O Sanderson. Não, Brandon mas Sanderson. a Cassandra ganha. A Cassandra Clare ganha. De Sério? todas as pessoas, ela é a pessoa que acho que mais tem livro de uma série única, porque não é possível isso aqui. Nossa. E, gente, é assim, o Instrumentos Mortais é um caso curioso, porque algumas pessoas que eu conheço, que são mais próximas ali, elas desistiram de ler a série dos Instrumentos Mortais, tal, porque ela, ao longo dos anos, para essas pessoas, ela se tornou menos relevante. Eu coloquei aqui porque na época ele ganhou um filme, inclusive com a Lily Collins, O filme é depois muito teve uma bom. Eu lembro série. que eu O gostei do filme é filme. legalzinho. E aí tem uma série também de TV que foi adaptado ali os 3 primeiros livros, se eu não me engano. Mas depois eu sinto que, ao longo dos anos, assim, com a chegada de outras séries, esse interesse pelos livros desse universo, ele acabou se perdendo no meio do caminho, e só que realmente quem é muito fã da série continuou lendo os livros dela ali. Mas Instrumentos Mortais vai contar a história de uma garota que ela descobre que ela vem de uma linhagem de caçadores de demônios e tudo, e aqui ele é como se fosse uma fantasia urbana. A história toda se passa na cidade de Nova York, então existem portais que eles usam, algumas escrituras ali para poder, passar por esses portais. Aí tem vampiro, tem lobisomem, enfim, tem uma série de outras criaturas aqui dentro dessa história, mas eu lembro que Cidade dos Ossos é um livro, gente, muito legal, tá? Eu lembro que eu gostei bastante. Os 3 primeiros livros ali, principalmente, foram os livros que eu li, assim, na época e que eu gostei muito. Então, colocamos ele aqui. Eu não sei se você, eu acho que você só leu o livro, você só assistiu o filme, né? Não chegou a ler o livro. Cara, eu não lembro se eu cheguei a começar a ler o primeiro livro, mas eu acho que não. Eu acho que eu não Uhum, li nada desse aí, porque eu lembro que chegou um momento, eu já comentei ao longo do episódio hoje, que teve várias séries que eu fui abandonando. E eu lembro que chegou um momento que eu já estava de saco cheio de começar a série e tal, e eu fiquei uma janela aí focada muito nos romances e sem pegar coisa que tinha continuidade, sabe? Porque aí você uhum, fica refém ali comprando série e ansiosa e esperando, e depois o negócio desanda. Então eu lembro que teve uma janela aí que eu dei uma parada com séries, e eu acho que foi mais ou menos nessa época. E aí, emendando uhum. na última que a gente vai falar hoje, que essa eu lembro que eu li só o primeiro também, depois não li mais, que é Maze Runner, que também fez um barulho bem bacana na época. Muito. E são 3 livros, são 4? Na verdade, Maze Runner tem 7 livros atualmente. Porque na época que ele foi lançado no Brasil, em 2009, 2009, 2010 ali, tinha o Correr ou Morrer, depois a gente teve Prova de Fogo e A Cura Mortal, que também foram adaptados para o cinema. Inclusive, gente, um fato curioso, tá? A Cura Mortal, o filme é melhor que o livro. O final da Cura Mortal é péssimo. E no filme eles conseguiram fazer um negócio até bacaninha. Então eu até acho legal o terceiro livro, o terceiro filme de Maze Runner. Mas depois, o James Dashner, eu acho que ele precisava pagar ali contas, como se fazer uma reforma na casa dele. Ele começou a lançar outros livros da série. Então, em 2012, a gente teve um prequel, que é A Ordem de Extermínio. Depois, em 2013, teve um livro extra, que são Os Arquivos. E em 2016, teve um outro prequel, que chama O Código da Febre. E em 2020, ele lançou o Crank Palace, que é uma novela de Maze Runner. Até o momento, foram esses livros que foram lançados. Só que depois, tem uma outra série que ele lançou, que é uma série que se passa 73 anos depois de A Cura Mortal, que se chama Maze Runner, o Cortador de Labirintos, depois O Complexo de Deus e, por último, o Vale Infinito, que foi lançado no ano passado. Esses 3 livros dessa nova série, dessa nova trilogia, não foram publicados aqui no Brasil. Então, esses títulos, eles são tradução livre. Assim, gente, pra ser bem sincero, eu gosto muito dos 3 primeiros livros, eu acho que a ideia do Maze Runner é muito legal, e eu conheci Maze Runner por conta de uma ação que a VIR, na época, que era a editora que publicava os livros aqui no Brasil, eles fizeram, de fato, um labirinto dentro do stand deles, na época da Lá Bienal, na Bienal, sim. e eu lembro que eu fui lá no stand, participei dessa ação e tal, e eu comprei o livro lá por conta disso. Tinha até barulho, tal, das criaturas do labirinto ali no stand, então, e essa parte foi bem interessante.
Eu gostei bastante. E o Maze Runner, o primeiro livro, para mim, é o melhor. O primeiro filme também é sensacional. Eu gosto bastante do primeiro filme. Eu Sim, acho o que ele filme é é muito muito bem bom. adaptado. Eu também Ele é gostei. muito bem adaptado, assim. Então, é uma série que também deixa aí um legado. E não sei se vocês sabem, mas teremos um reboot de Maze Runner em breve nos cinemas. Eles já Informação divulgaram, fresquinha, eu não sabia. eles já divulgaram foi no final do ano passado, eu acho, que teremos um reboot de Maze Runner aí, que vem aí. Não sei quando, mas tá previsto para ser um reboot desse universo também. Então quer dizer que ainda eles veem muito valor nessa série para ser adaptado. Muito que bem. Uma bela lista, né? Um belo recap dos anos 2000 da bolha literária. Acho que a gente passou pelos principais, assim, né, Rafa? Pelo menos os que a gente viveu, pelo menos todos que nós vivemos aqui, tivemos experiências, foram comentados. A gente fez uma lista até maior, continuando ali a partir de 2011, mas ficará para uma parte 2, porque acho que a gente tem muito a dizer do próximo bloco. O que você acha, Rafa? Com certeza. Vamos deixar essa parte 2, porque a partir de 2011 tem muita coisa que eu e a Di já leu e a gente tem um certo carinho especial por Ai, algumas sim. algumas A coisas que a gente Maldição vai do trazer. Tigre. Quem já leu Vem sabe. aí, Eu vem quero falar aí. sobre ele. A gente vai reler para contar para vocês depois. Mas eu gosto muito, tá, gente, da parte 2 desse episódio. Então, se você nos escuta, depois comenta aqui pra gente também qual foram os livros e séries que vocês também leram ali no intervalo de 2000 até 2010. Se bate aqui com a nossa lista ou se tem alguma série ou livro que a gente não comentou nesse episódio. É, como vocês já sabem de praxe, vai ter um post lá no Instagram divulgando o episódio da semana. E a gente vai adorar saber a sua opinião sobre esses grandes clássicos e as farofas. E se teve algum que a gente não citou que você acha que vale a pena ser citado, conta pra gente lá no Instagram ou no comentário aqui da plataforma que você estiver ouvindo esse episódio, que a gente traz em outro episódio depois e comenta também se lemos ou não lemos, o que achamos, enfim. A gente vai adorar saber a opinião de vocês e continuar essa conversa aí nos comentários. E não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no @amigoslivroscast, e também se inscrever no nosso canal lá no Spotify e no YouTube. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.